Na aula anterior a gente falou sobre o propósito do projeto e objetivos, certo? Antes de continuar essa aula, eu quero saber se você conseguiu identificar todas aquelas etapas que eu perguntei para você. Se você conseguiu definir essas etapas para o propósito e público do teu projeto, a gente já pode seguir para essa aula. Então vamos lá, você já tem um propósito, já tem um público, agora chegou a hora de estruturar o teu projeto. E a primeira grande pergunta que você precisa responder é: qual formato de podcast faz mais sentido para você? Com certeza você conhece o modelo MesaCast, né? Que é uma mesa, que você está aqui conversando com as pessoas, aqui uma pessoa na tua frente, outra ali, e uma do teu lado, e está conversando sobre diversos assuntos. Mas olha só, existem vários modelos de podcast, e cada um tem uma pegada diferente. Então bora lá que eu vou explicar um pouquinho sobre cada ideia, e para você realmente escolher qual que é o melhor para tua realidade. Existe o SoloCast, ou OnCast, dependendo muito de cada região, chama num formato diferente, que é aquele que é eu, microfone e você que está aí assistindo. É igual essa videoaula que eu tô aqui falando com vocês. É um modelo solo. Eu sozinho com você. Então esse modelo aí é basicamente um podcast de uma pessoa só, né? Que você fala direto com a tua audiência, sem convidados, sem interferências, e é tipo um monólogo, onde você conduz um assunto do jeito que você quiser. Então se você tem um conhecimento sobre algum tema específico e consegue prender a atenção das pessoas sozinho, esse formato pode funcionar muito bem. Ele também é muito bom para quem quer ter controle sobre o conteúdo, sem depender da agenda de nenhum tipo de convidado. É aquele modelo que você quer trazer um conteúdo pro teu público aqui e falar só com ele e acabou. Mas muito cuidado, pessoal. Esse formato, se você não estudar, não dá certo. Precisa ter muita carisma, boa narração, boa comunicação com o público. E se for só um cara como eu falando aqui, sem emoção nenhuma, sem transmitir nenhum tipo de emoção pro público, a galera já desliga rapidinho. Agora, o segundo ponto, pessoal, é o formato entrevista, que é uma arte realmente de comunicar em forma de conversa. Uma conversa mais formal, vamos dizer assim, mas é uma conversa que também chama atenção. E o foco realmente é trazer convidados para agregar valor no teu canal. Né? É um podcast também, não deixa de ser um podcast, mas é num formato entrevista. É um dos formatos mais populares também, para gerar autoridade na mídia, atrai novos públicos e mantém realmente um conteúdo sempre fresco. Né? É uma coisa que é mais do momento, assim, como se fosse uma entrevista na televisão, uma coisa assim, que você já vai vir meio roteirizado para você falar com o teu convidado. E o segredo para um podcast de entrevista funcionar é realmente escolher o convidado certo. Uma pessoa que sempre se comunique muito bem, e você precisa realmente focar nesse tipo de entrevista, que a pessoa, que você faça a pergunta certa e o cara responda da forma certa. E o segredo realmente para esse tipo de conversa, pessoal, é o convidado. Não tem como fugir disso. Você precisa trazer pessoas que tenham algo interessante para compartilhar, que façam sentido realmente para o teu público, né? Uma pessoa, como eu falei, que ela saiba responder exatamente aquela pergunta que você quer extrair dela. E o detalhe, você precisa ser realmente um bom entrevistador. Faz toda a diferença. Não basta só soltar perguntas ali, o ideal é criar um bate-papo fluido, onde o convidado se sinta realmente à vontade para contar aquela história, que é responder aquelas perguntas e compartilhar essa informação de verdade. E se tem um formato que realmente explodiu nos últimos anos, é realmente o MesaCast, pessoal. E você com certeza já viu vários por aí, com certeza já segue muitos, né? Por isso que está aqui fazendo esse curso comigo. O conceito é simples, pessoal. Uma mesa, um microfone, câmera e um grupo de pessoas trocando ideia. É basicamente isso. Pode ser uma entrevista com um convidado só, um debate entre especialistas ou simplesmente uma conversa descontraída entre várias pessoas. Mas enfim, o que faz o MesaCast ser tão popular hoje é a naturalidade, é o dinamismo. Diferente de uma entrevista mais formal, aqui o papo rola de um jeito mais solto, com piadas, com opiniões, com aquela sensação que você está participando realmente de uma conversa normal e que esquece que tem um monte de câmeras filmando aqui. Mas tem um detalhe, o MesaCast exige estrutura, pessoal. Não é uma câmera, como o OnCast, são mais câmeras, são mais microfones, é mais organização. Então, se você tem segurança que você consegue fazer isso, você consegue seguir nesse projeto, você precisa realmente de uma logística para tudo isso funcionar. E não é só isso, né, pessoal? É cenários, é muita infraestrutura. Tem detalhes em mesa, como, por exemplo, uma plaquinha de on-air, que está aqui na mesa, que eu posso utilizar isso como base. Eu posso utilizar aqui na mesa detalhes também, um simples detalhe como um suporte de copo para você colocar aqui as taças para os teus clientes tomarem água. São detalhes, pessoal. Mas o que mais envolve aqui uma identidade para o teu projeto, além do cenário, é realmente a qualidade que você está oferecendo. Por um podcast, para você ter uma ideia de 2 pessoas, só eu entrevistando uma pessoa aqui, eu preciso de pelo menos 3 câmeras. Não vai ficar legal só aquela câmera centralizada filmando os dois, não fica bacana. O podcast em MesaCast precisa de dinamismo, pessoal.
tem que ser dinâmico, tem que ser descontraído, tem que ser envolvente com as pessoas. Não adianta querer fazer uma coisa muito robotizada que não vai funcionar, tá? Como eu falei, 3 câmeras é o mínimo recomendado, um microfone de qualidade é o mínimo recomendado. O áudio, às vezes, é muito mais importante que o vídeo. Você pode ver aí, se um vídeo não funcionar, ok. Mas se o áudio não funcionar, acabou o podcast, ninguém consegue ouvir nada. Um áudio ruim deleta o público da tua audiência. Não adianta. E a iluminação, né, pessoal? Vocês têm que ter uma iluminação num trilho muito bem estruturada. Softbox, tem que ter controle de refletores no par LED, por exemplo, um par 38. Você precisa ter refletores RGB também para dar uma coloração no teu ambiente. Aqui atrás, para vocês terem uma ideia, vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho uma barra de LED e ela está na cor azul hoje para dar um contraste na imagem, porque eu tenho uma ribalta de LED lá no chão que ela está colorindo minha cortina lá atrás. Mas eu também tenho outra barra de LED aqui, ó, que só está fazendo uma iluminação de corte ali na estante nos meus objetos. Então, o MesaCast exige muito mais detalhes, tá, pessoal? Você tem que ter muito mais além, tem que usar a criatividade. O próximo formato, que é talvez pouco usado, é o storytelling, que é quando você conta uma história que prende o público. O podcast em storytelling é um dos formatos que envolve mais as pessoas. E ele funciona como um documentário, se você tiver uma ideia, se você conseguir imaginar isso. Imagina um documentário onde você conta uma história de forma dinâmica, misturando uma narração, uma trilha sonora e até efeito sonoro. Pensa numa história de terror que você está aqui narrando alguma coisa e toda hora tem um formato para você ir desfrutando, né? Você consegue contar uma história e envolver o teu público ali como se fosse realmente um documentário. Esse formato é muito utilizado em podcast de crimes, histórias reais, conteúdos educativos também. Se isso for bem produzido, isso pode ser realmente muito viciante. Mas claro, tudo exige um pouco mais de burocracia. No caso do Oncast, exige uma burocracia de cenários mais institucionais, por exemplo. O MesaCast exige mais um cenário mais descontraído, com um monte de coisa envolvida. Nesse, claro, aqui, exige também muito roteiro. Tem que ser um roteiro bem elaborado, uma edição muito mais detalhada, e não é aquele tipo de podcast que você se grava uma vez só e tá tudo certo. Se você errar, você volta, faz de novo, até fica bom. E outro formato que tem, que é bacana também, mas não é muito utilizado, é o formato de debate, né? Opiniões e discussões sobre algum determinado assunto. Que você pode reunir um grupo de especialistas sobre algum tema específico, pode falar sobre negócios, sobre esporte, sobre cultura, sobre qualquer outra coisa, mas que o que importa realmente é que cada participante tem algo relevante para trazer na discussão. Cada um vai dar a sua opinião. Esse é o formato. Esse é um formato que gera bastante engajamento na mídia também, tá? Porque traz diferentes opiniões. E a mídia hoje ela está envolvida com a discordância. Então, se você concorda com alguma coisa ou discorda de alguma coisa, provavelmente você já viu vídeos na internet que tem vários comentários positivos e negativos, e é isso que faz o engajamento na mídia. Esse formato traz muito esse tipo de opinião, que fazem com que o público se envolva cada vez mais, só que para funcionar é preciso ter um bom equilíbrio, pessoal. Os participantes têm que saber dosar isso aí, senão vai virar bagunça. E agora, tem 5 formatos que eu falei aí anteriormente. Qual que é o formato que você acha que mais dá certo para o teu projeto? Depende muito do que você quer entregar, pessoal. Se você quer ter controle total sobre o projeto e quer falar direto com o teu público, simples. O SoloCast ou Oncast pode ser uma boa opção para você. Se você quer trazer convidados e agregar valor para um projeto, sendo entrevistas 1 a 1, o formato entrevista pode funcionar muito bem. Mas se você busca algo um pouco mais natural, mais dinâmico, mais descontraído, o MesaCast é um formato muito forte e vai te atrair muito bem e vai atrair teu público muito bem também. Se você curte histórias, criar experiências na internet, storytelling pode ser realmente o caminho, porque você vai envolver um público nichado e fiel ali que quer, como se fosse ler um livro, né? Você quer ler o primeiro capítulo, daqui a pouco, se você gostar, você vai pro segundo, pro terceiro, pro quarto, é assim que funciona. Se você quer esse formato, o storytelling é um bom caminho para você. E por fim, se você gosta de debates, de discussões calorosas aí na internet, o painel de especialistas ali do formato debate pode ser muito interessante para você. E olha só, pessoal, nada impede de você misturar os formatos. Muitos podcasts começaram com estilo, ao longo do tempo vão mudando, vão testando e até que descobrem o formato correto. Mas o importante é manter a constância, entregar o conteúdo para a internet, que realmente faça sentido para o teu público. E agora, acabou, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha do nome do teu projeto, identidade e branding do teu projeto de podcast. Porque sim, isso sim faz toda a diferença no sucesso do teu podcast.